Senhoras e senhores, vereadoras e vereadores que aqui estão convidados desde o início da semana, a todas as pessoas aqui que têm um trabalho relevante para a história do nosso município. Temos aqui sentados dois ex-prefeitos, Luiz Sérgio e o nosso querido Pronto, voltamos. Nosso também professor Otacílio Saboia, muito obrigado pela presença e principalmente a todos vocês que aqui estão, que é tão importante a gente poder adquirir conhecimento, né? O conhecimento dessa nossa vida tão curta faz com que ela seja muito mais prazerosa, proveitosa e enriquece demais o nosso dia a dia. Então, feliz aqueles que aqui estão para adquirir conhecimento. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao amigo Charbel Capaz, que é um dos idealizadores aqui dessa palestra, do meu amigo Igor Abreu, por toda a força que tem nos dado, e a todo o nosso gabinete. Eu vou agora chamar para a palestra, para nos enriquecer com o seu conhecimento sobre o bem público da cidade, o professor Milton Meira do Nascimento. Por favor, professor. O professor que foi convidado, e todos sabem que, na sua grande parte, os palestrantes falam aqui de cima, mas já diz, ele é um professor, ele gosta de estar perto das pessoas, ele pediu para que pudesse falar aí de baixo, e é claro que aqui quem manda é o senhor. Então, eu também vou descer, porque eu quero ter esse privilégio de poder assistir. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o professor Milton Meira do Nascimento. Bom, muito boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao vereador Zé Augusto pelo convite, agradecer ao Charbel. Fico satisfeito pela presença dos amigos, familiares, né, e de dois ex-prefeitos aqui, o Castilho, né, e o Luiz Sérgio, né. É uma satisfação muito grande estar de volta aqui em Angra depois de 60 anos. Eu digo, estar de volta depois de aposentado lá da Universidade de São Paulo. E hoje eu vou dividir a minha conversa, porque nós vamos fazer uma conversa, fazer uma palestra muito formal, seria muito enfadonho para todos vocês, eu acho que vocês iriam dormir, né, no auditório. Então eu prefiro uma conversa mais próxima. E eu vou tratar de dois assuntos. O primeiro é uma apresentação de um projeto que se chama Salões de Cultura. Este projeto eu idealizei alguns anos atrás e convidei amigos, né, de várias cidades do Brasil para desenvolvê-lo. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é de termos em cada cidade, ou no maior número possível de cidades, né, fóruns de debates sobre questões importantes da nossa realidade brasileira e também temas importantes de qualificação profissional das pessoas interessadas em vários assuntos. Por que esse projeto? Exatamente para trabalharmos na contramão, né, de uma onda crescente de culto à ignorância no Brasil inteiro, né, aliás, no mundo inteiro e também no Brasil. Há todo um culto à ignorância, desqualificação dos professores, né, desqualificação das pessoas que trabalham com ciência, né, desqualificação da política também como atividade desprezível, né. Então, nós temos uma coisa muito impressionante, e aí eu decidi fazer esse projeto e convidar as empresas, né, os comerciantes das cidades, né, os poderes públicos das cidades para patrociná-lo, né. Porque não é um projeto, não é uma escola, são fóruns de debates, mini-cursos, palestras, oficinas sobre questões como violência, educação, né, saúde, saneamento básico, né. Por que esse projeto?
ele deve envolver não só os poderes públicos, mas também as pessoas da cidade, os cidadãos em geral, que abracem, por exemplo, quando você vê Angra dos Reis refém da violência hoje, né, totalmente as pessoas com medo de sair de casa, né, o que nós poderíamos fazer a respeito dessa questão? Eu sou otimista, não sei, sou otimista. Eu acho que há saídas, temos saídas. Só que essa saída não está exclusivamente pelas pessoas que ocupam cargos públicos, vereadores, né, prefeitos, mas ela envolve a cidade também, junto com os políticos, que são os políticos representantes, e juntamente com a cidade, tentar discutir a questão, convidar todas as comunidades, todas as escolas envolvidas, e só assim é possível encontrar uma saída no fim do túnel, uma luzinha no fim do túnel. Sem a participação intensiva da comunidade angrense, nós não vamos conseguir superar a onda de violência. Não adianta dizer, o prefeito não está fazendo aquilo, os vereadores não fazem nada, a polícia é incompetente. Não adianta fazer esse discurso. Você tem que mobilizar a comunidade angrense. Quando eu falo comunidade angrense, são todos os angrenses, sem exceção. As famílias nas escolas, abraçarem as escolas. Então, esses temas, eu dou apenas um exemplo, são os temas que nós vamos levar nos salões de cultura. Não se trata é exatamente uma campanha contra esta onda de culto à ignorância que nós vemos no mundo inteiro. Vocês já ouviram falar, por exemplo, né, as pessoas que acham que a Terra é plana, não é redonda, né? Então, é como se fosse um retrocesso de milhares de anos, né, de vários séculos, né, de conquista da ciência, e muita gente acredita nisso, né? E, com isso, desqualificam os professores, os alunos não têm interesse nas escolas, né? Aí seria um outro tema a discutir nos salões. A educação. Como é que nós vamos fazer as crianças despertarem novamente para estudar? A escola não deve ser um local terrível, que o garoto vai e fica entediado, o professor faz das tripas coração para dar aula e não consegue, né? Então, ele fica brigando o tempo todo para conseguir dar aula e não consegue. Como superar isso? Só mesmo se nós envolvermos as escolas em tempo integral, porque na escola devia ter esporte, música, teatro, cinema, vídeo, e uma série de atividades, juntos com aula de matemática, de português, de história, de tal modo que a criança se sentisse acolhida num espaço que é um espaço público que ela sente que é um espaço dela. E aí vem um dos elementos do bem público que eu vou falar agora em seguida. Então, este projeto é um projeto muito grande, mas não pode ser feito sozinho. Eu, agora que me aposentei, estou disponível a desenvolver em várias cidades, estou convidando a cidade de Angra dos Reis a abraçar este projeto também. E abraçar significa sensibilizar os poderes públicos, sensibilizar os empresários, sensibilizar os comerciantes para patrocinar este projeto de uma campanha pela valorização do conhecimento, pela valorização da política e pela valorização de tudo aquilo que é importante para a manutenção da cidadania. E cidadania é envolvimento, é participação, né? Cidadania é sempre alguma coisa que diz respeito à liberdade pública de participar nas decisões políticas da cidade. Então, esta é a minha apresentação dos salões de cultura. Então, essa primeira parte eu encerro aqui, senão vocês queriam saber de tudo que nós temos lá. Nós temos um site chamado salõesdecultura.com.br, lá temos a proposta, etc. E assim nós vamos desenvolver uma campanha. Como eu sou um professor que estudei muito um período da história da humanidade que se chama o Iluminismo, que é a chamada Ilustração francesa, que se expandiu para a Europa no século XVIII, né? Nesse período, qual era o projeto dos filósofos?
enciclopedistas, é acabar com a ignorância, com o fanatismo, com a intolerância, com a superstição e tudo aquilo que existe de ruim, que leva as pessoas a se matarem. No caso das guerras de religião, que eram tão frequentes, havia guerras de religião, católicos e protestantes ainda lá, século XVI, século XVII, remanescentes ainda no século XVIII. Então, eu acredito que uma campanha dessa natureza, nós podemos recuperar esta força que é nosso conhecimento, né? A razão, né? Para que possamos superar as dificuldades. E é claro que vocês vão dizer, mas as coisas estão ruins, não estão tão ruins assim. Se estivesse tão ruim assim, pessoas como nós não chegaríamos a uma idade de 80 anos. Né? Na minha infância, com 50 anos, você já estava praticamente acabado. Né? 50, 60 anos, não chegava lá. Hoje em dia, você chega aos 80 tranquilamente. Né? E tem muita gente chegando aos 100. Então, muita coisa boa aconteceu pelo avanço da ciência, haja vista a vacinação que é necessária fazer, e muita gente diz, não é para fazer vacinação mais. Outro índice de campanha da ignorância, né? Não deve vacinar, aí vai morrer um monte de criança. A volta das endemias, das doenças, né? Que nós tínhamos, já estavam extintas, voltam novamente porque falta de conhecimento, falta de pesquisa, falta de incentivo à pesquisa de saúde pública no Brasil. Então, não vamos esperar que os poderes públicos tomem decisões. Nós vamos começar a trabalhar. Nós vamos começar a trabalhar. Né? Trabalhar como campanhas como esta. Então, essa é a primeira parte. Agora eu vou passar para o tema de hoje. É apenas uma mini palestra, nem é e depois eu abro a palavra para vocês, né? Que é o seguinte, o que é o bem público? E que é a principal tarefa, né, da política. E para isso, né, nós temos que, para discutirmos o bem público, nós teríamos que discutir e fazer uma intervenção de ordem de rememorativa até, né, para lembrarmos, né, o que é a cidade e quais são os bens públicos da cidade e o que é a política também. Então, a palavra política é de origem grega. Vem de polis, né? Olha lá. Polis significa cidade. Polites é o cidadão. Né? Politeia é a constituição da cidade. Né? Politiké, em grego, é a nossa política, que significa as atividades do polites, atividade do cidadão, né? E também os conhecimentos necessários para que o cidadão desenvolva e realize tudo aquilo que é de interesse público. A cidade é uma organização que tem por objetivo a construção do bem comum, de tudo aquilo que é público e comum para as pessoas. Então, na origem, a ideia de política é aquilo que movimenta todo cidadão, todo membro da cidade, qualquer um. Não é um político profissional. Cada um de vocês, né, é um político, um polites, né, é um cidadão. E esse cidadão tem como tarefa principal a ação política, no seguinte sentido, a ação que tem por objetivo a construção do bem comum, do bem público. Então, não é a questão do político profissional só apareceu no século XIX. E aí começaram a surgir, na ideia de representação política, a categoria dos profissionais da política como representantes que foram se descolando cada vez mais, né, dos representados. Mas isso é recente. A ideia clássica de política envolve a participação constante dos cidadãos. Então, a cidade tem por objetivo a construção do bem comum. E quais são, então, esses bens comuns, né, da cidade? Quais são aqueles bens
comuns da cidade. São, você pode elencar aí, educação, segurança, não é? Vamos vendo lá, saneamento básico, saúde, o meio ambiente, transporte público, patrimônio cultural, nossas praças, infraestrutura de estradas e ruas, né? Nossa organização política, a aplicação da justiça, dinheiro público. Ou seja, todas as questões que nos envolvem, que nos tornam, nos fazem a nossa comunidade, são o nosso bem público. É claro, e tudo isso é de responsabilidade nossa. E, evidentemente, em primeiro lugar, de nós como cidadãos. E, é claro, dos políticos que são eleitos enquanto tal, mas só que os políticos não conseguem, não é que não tenham capacidade, é humanamente impossível, né, que só os políticos venham a resolver todas essas questões. Então, qual seria a tarefa do político, seja de que partido for? Né? É de propiciar esse debate, tendo em vista a construção do bem público. Por quê? A nossa sociedade é totalmente diversificada. Há vários partidos e várias outras diferenças também na sociedade. Então, a política será exatamente aquela atividade que consegue organizar estas diferenças, né? Consegue unir essas pessoas que têm ideologias diferentes, porque, evidentemente, todos nós temos ideologia, todos nós temos ideologias, né? Você vai dizer, e a política precisará, então, fazer a convivência dessas ideologias, tendo em vista o bem comum. Por isso que eu digo, tanto os vereadores, né, seja do partido A, B, C ou D, devem se pautar pela busca do interesse público. Se a questão de Angra dos Reis hoje é violência, todos os partidos têm que estar de mãos dadas, né, no combate à violência. Né, e todas as pessoas da cidade também, junto com os políticos e junto com a polícia, junto com o judiciário, tentar entender o fenômeno Angra dos Reis. Imagina, eu saí daqui há 60 anos atrás, com 11 anos de idade, né? Não havia morros, né? Ainda uma casinha ou outra, nada disso existia. Né? Você vai dizer, mas era um paraíso Angra dos Reis. Né? Do que ela se transformou hoje? Né? Uma cidade do medo. E é possível recuperar? Né? Só fomos recuperá-la se tivermos o empenho, né, de todos os cidadãos angrenses. E é claro que esse empenho parte também de uma situação que nós ficamos mal acostumados a dizer o seguinte: este não é problema meu, é problema dos homens públicos, dos políticos, juristas, etc. Não é claro que é problema nosso, sim. Por quê? Nós estamos falando de violência e de tráfico de drogas, né? A gente se esquece que todo mundo conhece um usuário. Mesmo que ele seja um usuário, como é que se diz, não... Usuário eventual, ele não é um viciado em droga, mas todos nós conhecemos. Então, se tem usuário, é claro que alguém fornece droga. Né? Então, estes usuários também têm que ser chamados ao debate. Tem que ser chamado ao debate. Eu não sei qual vai ser a nossa solução. Eu não tenho a bola de cristal e dizer o seguinte: a solução é essa. A solução tem que vir, né, do debate com as pessoas que estão envolvidas com a questão da droga. É para liberar, não é para liberar? Né? A questão da liberação funciona ou não funciona em certos países, funciona em alguns, não funciona em outros. Mas tudo isso tem que ser posto em discussão, em debate. E aí, voltando à questão dos salões, o nosso projeto vê o seguinte: nós precisamos discutir sem medo, né, de ser hostilizados pelos outros. Né? E não é pelas redes sociais que nós vamos fazer esse trabalho. Né? Por quê? Porque nas redes sociais as pessoas se xingam, não conseguem dialogar. Né? Eu quero pessoas que dialoguem, não quero que pessoas que pensam igual a mim. Todos podem pensar diferente de mim, mas
contribua com alguma coisa, aprofunde a sua reflexão. Não fique aí batendo o pé que a Terra é plana e acabou e ponto final. Não é assim. Então, esse convite para você não ser hostilizado é um desafio para nós hoje, porque atualmente as pessoas estão mais acostumadas a se xingarem nas redes sociais. É uma coisa horrível, eu nem ligo, eu nem... como é que se diz? Eu não vou acessar mais as redes sociais porque não vale a pena. É uma pobreza tão grande, né, de ideias, né, que você fica estarrecido. Por isso que eu digo, é um festival de burrice e ignorância que não é possível que a gente chegue a esse ponto. E veja, com alta tecnologia. Com alta tecnologia. Isso é mais estarrecedor ainda. Então, diante desse quadro, é que nós temos que voltar, né? Não a velha prática do professor que fala a verdade, mas convidar o cidadão comum a que se questionar, a discutir, ou convidá-lo a pensar. Não é pensar dentro de uma forminha, não. É pensar. Ver qual é a sua proposta para a solução desse problema. Será que você não tem uma? Não é que você não venha dizer para mim que isso não é problema meu. É problema seu, sim. É problema de todos nós. Né? Todos nós. Temos casos em família, nós temos casos de pessoas viciadas em drogas. Né? Então, nós temos essa situação que é concreta para nós. Né? Então, nós temos que sair desse marasmo, desse impasse que a gente não discute coisa alguma. E sobre política, a mesma coisa. Vocês perceberam que ninguém hoje no Brasil discute sobre política? Se discutirem na rua, sai briga. Né? Ninguém fala mais sobre política, que é uma lástima. É uma lástima, porque a nossa atividade é política por excelência. Então, só para ir encerrando, e aí eu abro um pouquinho a conversa com vocês, né? Isso que eu estou dizendo, que é necessária uma participação intensa dos cidadãos, é que nós chamamos de liberdade política. Porque existe uma liberdade individual, que é a sua liberdade de fazer o que bem entende, né, na sua vida particular, mas existe uma liberdade pública, que é a nossa liberdade política. E essa liberdade pública sempre foi a participação intensa dos cidadãos na res pública, na coisa pública, no espaço público, tudo aquilo que é de interesse público. Então, participar intensamente da coisa pública, do interesse público, é liberdade política, diferente da nossa liberdade particular, que um gosta de peixe, outro gosta de picanha. Cada um tem o seu gosto particular e faz o que quer da sua liberdade individual. Mas quando nós estamos no público, quando você sai da sua casa e vai para a rua, você está no espaço público. E o espaço público, diferentemente do que muita gente acredita, não é terra de ninguém. Você pode fazer o que bem entende. Você está na rua, aqui eu posso gritar, aqui eu posso colocar o rádio a não sei quantos decibéis de altura, né, e para ensurdecer todo mundo. Isso o que é? Falta de educação política, falta de educação para a cidade, falta de educação para viver juntos. Se nós temos que viver juntos, e aí então nós somos diferentes e decidimos a viver em Angra dos Reis, né, o que nós devemos fazer? Tolerância, reconhecimento das diferenças, né, e debate com todas essas diferenças a respeito dos problemas da cidade. Só assim a gente consegue ultrapassar esse isolamento, que você diz, não, é questão da polícia, a cidade está refém dos traficantes, né? Os prefeitos não fazem nada. Não é que não fazem nada, é impossível um homem providencial fazer tudo isso que é necessário para a cidade. E não existe esse homem providencial. Não existe, nenhum ditador vai fazer isso, né? Vai trazer mais violência, né? Então, nós estamos diante de uma situação que nos leva a ter nós temos uma certa angústia, mas é preciso também ter um certo otimismo, porque nós temos a possibilidade de fazer. Nós temos essa possibilidade de fazer juntos, não isoladamente. E essa, eu digo juntos, é cada escola, né?
cada comunidade, né? Cada organização política, cada sindicato, cada associação, e assim vai, né? Mas sempre com o mesmo propósito. Se queremos segurança, nós temos que discutir nesses fóruns da sociedade civil organizada o tema da violência em Angra dos Reis, que eu acredito que hoje é uma das prioridades, né, para a cidade. Não é questão de vamos armar mais a polícia, não vai resolver o problema. Você constrói um projeto a longo prazo, se você tiver boas escolas, né, e não escola só, na escola tradicional, professor falando e aluno tentando, e aluno não escutando coisa alguma, professor se matando para tentar dar aula e não consegue dar. Não é isso. É uma escola diferente, uma escola que você tem atividades lúdicas também. O que seria interessante se você tivesse escolas que um time de futebol, nem precisa ser de futebol de campo, mas de quadra, joga com o time da outra escola, campeonato entre escolas, campeonato de basquete, de futebol de salão, né? Campeonatos de xadrez entre as escolas. E assim você mobiliza a escola o dia inteiro, o aluno o dia inteiro, para uma atividade agradável e que ele vai ter o prazer, né, de, se for convidar, vamos pintar a nossa escola, né, vamos plantar flores na nossa escola, né, vamos fazer uma festa na nossa escola, e assim vai. Junto com isso, é preciso haver também a inserção dos jovens, né, de certo modo, em atividades que sejam atividades até remuneradas, né, porque você tira o jovem da possibilidade dele ser remunerado pelo tráfico de drogas, né? Mas isso é preciso um projeto político ousado, né? Um projeto ousado no qual o Estado assume aquelas funções básicas do serviço do bem comum, do bem comum. E mais, né? Ao assumir essas atividades, eu deixei de lado a indústria e o comércio. Por quê? A indústria é uma atividade particular do empresário. O comércio também, uma atividade. Mas essas que eu elenquei agora há pouco, não são. Educação, transporte, saneamento básico, não são da iniciativa do particular, é do interesse público por excelência. Então, nós temos aí, né, é claro que vão dizer, essa pequena palestra que eu estou dando agora, né, é um ponto, tem bastante pontos complexos, e vai dizer, bom, mas é claro que o empresário também tem a sua função pública. Se o empresário produz sapato, todo mundo precisa de sapato, né? Se produz roupas, todo mundo precisa de roupa, né? O comerciante vai fazer essa intermediação lidando com o público. Mas o interesse básico é o interesse particular. Agora, no interesse público, não. Ele é sempre o interesse comum que está em jogo. Escola pública, saúde pública, né? O transporte público, né? E isso é exatamente aquilo que é público. E o que é público e comum, nós devemos cuidar com o maior carinho. Não é terra de ninguém. Várias vezes, alunos nossos perguntam, por que você está escrevendo, pichando essa... mas aqui não é de ninguém. Você pode pichar a rua à vontade, escrever o que você bem entende. É seu? Não. Se não é seu, é nosso. Se é nosso, tem que ter uma regularização comum. Tem que ter uma regra de convivência social. As pessoas têm que se acostumar a viver em grupos, a viver em comunidades, né? Porque em cada grupo social tem regras de convivência. Você não vai fazer o que você bem entende, você faz aquilo que é permitido pelas regras que o grupo apresenta como tal. Então, esta minha exposição de hoje é apenas um aperitivo, né, digamos assim, para um tema tão complexo quanto esse. É claro que sobre cada um desses pontos que eu apresentei rapidamente, haveria uma imensidão de questões para levantar. E aqui nós não temos tempo para fazer isso. Mas eu gostaria de... temos alguns minutos para fazer vocês dizerem algumas coisas, né, para o que eu apresentei até agora. Então, o que eu tinha que apresentar como exposição é isso, e muito obrigado.
Pode falar. Boa noite, meu nome é Porto, bombeiro militar. O senhor falou com relação à violência. O que acontece? O nosso Código Penal ele é muito arcaico, né? E deveria, através lá da Câmara dos Deputados, haver uma votação, como já estão tentando fazer, né, que mude o nosso Código Penal, né? E, através disso, que as leis sejam mais rígidas, né, que as penas sejam realmente rigorosas. E eu sou a favor da prisão perpétua para crimes hediondos, estupro, assassinatos, entendeu? Principalmente contra os agentes de segurança pública. Boa noite. Então, aqui você tem a sua posição. Então, você expressa a sua posição. Só que a sua posição tem que ser posta publicamente como um debate no qual você tem outros interlocutores que vão até ser contrários a você. Então, mas veja, esse debate é interessante porque aí o nosso desafio é o seguinte: nem você, nem qualquer outro opositor que tem outra ideia diferente da sua, deveriam se sentir ameaçados. Ameaçado, eu digo, não, você não está falando besteira e tal, não é para falar isso. Não, você tem que se sentir num espaço que você seja reconhecido como interlocutor. Esse é o nosso propósito. Vou aproveitar também, professor, vou fazer uma pergunta. O senhor falou da questão, né, meu nome é Igor, sou funcionário aqui da casa também. O senhor falou da questão, né, da comunidade, da importância, né, dessa ligação, das escolas, né, das pessoas ocuparem. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a importância das pessoas ocuparem, de fato, o espaço público de uma forma, né, saudável para fazer o crescimento da sociedade, né, para os seus rumos. Você deu o exemplo das escolas. Todas as escolas que funcionaram bem no Brasil tiveram a participação das famílias, intensamente. Então, veja só, e isso nem sempre é fácil, porque geralmente os diretores não querem intervenção no trabalho dele de diretor da escola. Ele quer ficar livre para fazer o que... Mas não é assim que se faz uma boa escola. Uma boa escola tem que ter o envolvimento dos familiares, né, e da comunidade, do bairro no qual a escola se encontra. E aí a comunidade, ao abraçar a escola, ela passa a ter a escola como uma coisa pública, que pertence a toda aquela comunidade, né? De tal modo que, no fim de semana, pode ser até ocupada para atividades da comunidade que não sejam os alunos, aula, outras coisas mais do currículo escolar, né? Mas pode ser ocupada para outras atividades da comunidade, né? Pode ter festa, pode ter dança, pode ter outras coisas mais, pode ter jogos, né? Então, isso para você atrair a comunidade para abraçar a escola como sua. Ao abraçar a escola como sua, você tem toda uma proteção da comunidade à escola. Porque hoje a proteção da escola está apenas nos aqueles vigias que ficam na porta de escola, né? Exatamente. Então, você vai fechar as crianças, enquanto que a escola tem que ser abraçada pela comunidade do bairro. E só assim você tem... A violência está presente em todo lugar. No meu bairro tem violência, em São Paulo, mas os vizinhos se protegem. Os vizinhos avisam um ao outro, cuidado, tal, né? As pessoas começam a perceber que em cada rua os vizinhos começam a se conversar, o que também não acontecia há muito tempo. Ou, como você mora num prédio de condomínio, você não sabe nem quem mora na porta ao lado, né? Mas quando tem casas, em geral, as pessoas se conhecem, se conversam. Então, o envolvimento na escola, por parte da comunidade, ele é fundamental para diminuir a violência nas escolas. E também é outro ponto, quer dizer, a escola não pode ser uma questão do diretor, aqui eu que mando, não é assim, né? Escola é uma coisa pública. O diretor tem que ser, aí sim, um administrador da escola, mas aí ela tem que ter um conselho da escola, que tem a participação de todos os pais, né? Ou de uma representação de pais na escola. Isso precisa funcionar. Mas, para funcionar, requer envolvimento das famílias.
e da mesma forma como requer envolvimento, é por isso que a nossa política, chamada política profissional, chegou até esse ponto. Por quê? Porque como as pessoas abandonaram fazer política, atuar, o profissional da política disse o seguinte: pode deixar que eu faça. Fique sentado na sua casa, assista sua televisão, eu resolvo o problema para você. Não existe esse super-homem. Ele não vai resolver nada, por mais que ele prometa. Não consegue. É humanamente impossível para ele fazer isso sozinho. Não vai resolver. No entanto, criou-se um mito, né, de que o político vai resolver as nossas... Não vai resolver. Nós é que temos que ocupar a cena. Se vocês sabem, por exemplo, como é que funciona uma peça de teatro, numa sala, ali estão os atores representando. Se compararmos a política com o teatro, Brasília é um lugar distante, onde ficam os políticos representando os seus papéis, e nós aqui, vaiando ou aplaudindo, só. Mas isso não é política. É como se nós abríssemos mão da nossa função política, que é fundamental como cidadãos, né? Não é de aplaudir ou vaiar, é de participar das decisões. No dia em que o povo perceber... Pode falar. Qual a razão pela qual nós somos tão passivos e nós entregamos esse nosso direito, esse nosso dever de cuidar do público aos políticos? Qual a explicação histórica disso? É uma coisa que eu sempre quero saber. Onde começou isso? Então, isso aí vem na antiguidade clássica. Você tinha ali, vamos dar um exemplo rápido, da Grécia, Atenas e tal. A participação intensiva da cidade era dos cidadãos. Só que os cidadãos tinham escravos para cuidar das crianças, escravos para cuidar das finanças, escravos para educar os seus filhos, e o cidadão livre tinha o tempo todo para cuidar da guerra e para cuidar dos negócios públicos, intensamente. Então, muitos autores dizem o seguinte: o que aconteceu na modernidade? Na modernidade, né, todos nós viramos escravos. Por quê? Todos nós temos que cuidar da nossa própria sobrevivência. Eu tenho que ter um emprego, vou para o trabalho, e aí, quem vai cuidar da política? Aí começam a aparecer, no século XIX, os profissionais da política, com um autor sociólogo chamado Max Weber. Ele vai dizer a política como profissão, que ele diz, né? E a política como vocação, dois textos pequenos, brilhantes. Ele vai dizer, aí começam a surgir aqueles profissionais que veem na política um negócio financeiro, né? Porque eu vou ter a política como um meio para ganhar dinheiro também, né? E aí surge a categoria dos profissionais da política, mas eles se apresentam como: pode deixar que eu resolva o seu problema, fica sossegado na sua casa. E aí todos nós começamos a achar que não é com a gente. Mas isso é uma distorção. E levou a um tipo de regime, que é o regime da nossa democracia representativa, que, na minha opinião, não é democracia, mas é uma aristocracia. O que é a aristocracia? Daqueles nomes gregos que eu tinha apresentado naquela relação, polis, política, eu coloquei embaixo, monarquia, aristocracia e democracia. Também 3 nomes de origem grega. A monarquia é o governo de um só, a aristocracia é o governo de poucos, e a democracia é o governo de todos. Ou seja, quando todos decidem, quando poucos decidem, quando um só decide. Só que na nossa democracia representativa, o povo não decide sobre coisa alguma. Não decide. Quem decide são os nossos representantes. Para o povo decidir, você teria, por exemplo, vamos dar um exemplo que está na memória de todos, questão da previdência social. Por que não abrir o debate sério, ou durante um ano,
e pedir que a sociedade tome uma decisão. Por que não? Se isso é permitido pela Constituição, está na nossa Constituição, por que não se faz com frequência? Aí você teria que ter este mecanismo posto em prática. Por exemplo, questão da violência em Angra dos Reis. Quem vai decidir? Não é a polícia, não é o prefeito, não é a Câmara dos Vereadores. Quem que tem que decidir? Quem? A sociedade angrense, como todo. Essa que tem que tomar suas decisões. Mas só pode tomar boas decisões se houver fóruns de debate em todas as organizações. Em todas elas. E até ficar bem claro do que significa, qual é a origem da violência. Nós sabemos muito bem que ela está na própria sociedade que constrói, que não adianta você construir cada vez mais prisões e prisões. Não vai ter lugar para colocar todo o pessoal na prisão. Não adianta construir prisões, prisões, prisões. A questão está na origem, na base. Então, em vez de você matar à vontade, é preciso eliminar as causas da produção de marginais, de bandidos, né, de assassinos. Tem que trabalhar na origem. E qual é a origem? Uma delas, educação e trabalho. Educação e oportunidades de emprego. Só que tem um problema. Não adianta, mesmo que o Brasil se desenvolva, passa a ter um PIB maior, não vai ter emprego para todo mundo. E por que não vai ter emprego? Porque vocês veem no caso da nossa antiga Verolme, né, que é o antigo estaleiro de Angra dos Reis, empregava quantos 1.000 funcionários? Hoje emprega quantos? Então, o processo de automatização, onde antes 1.000 trabalhavam, hoje 100, e quanto muito. Dão conta do recado e muito mais, porque as máquinas funcionam no lugar dos homens. As máquinas ocupam esse espaço. Então, eu tenho uma esperança da seguinte maneira. Quanto mais as máquinas ocupam os nossos lugares, né? Vamos dar outro exemplo. Antigamente tinha quantos funcionários no banco? E hoje nós fazemos o trabalho dos funcionários do banco. A gente faz empréstimo, a gente paga a conta. Né? Quem faz o trabalho dos funcionários? Nós. Cada um de nós faz esse trabalho que antes era feito por milhares de bancários. Quase que nem existe mais essa categoria. Bancário, hoje tudo feito. Então, onde eles vão parar? Onde eles foram parar? Não sei, não tenho a menor ideia. Mas qual vem a origem do meu otimismo? Quanto mais as máquinas fizerem por nós, nós teremos tempo livre para cuidar do nosso bem público. Nós vamos ter tempo livre para cuidar da educação, tempo livre para cuidar da nossa segurança, tempo livre para cuidar das questões de infraestrutura e tudo mais. Né? Mas só que aí entra o papel do Estado, da administração pública, assumir esse comando, porque não virá da iniciativa privada, né? Virá exatamente das instituições públicas, do poder público, cuidar dessa parte e dar emprego para as pessoas. Se houvesse uma reforma educacional para valer no Brasil, quantas cozinheiras nós não precisaríamos nas escolas para cuidar de uma escola de tempo integral? Quantos vigilantes nós precisaríamos de uma escola? Né? Quanto pessoal para cuidar de esporte, de música nas escolas? Né? Que hoje ter aula de música é uma raridade, né? Nas escolas públicas. Né? Então, tudo isso você vai empregar pessoas em atividades que são atividades que não estão escritas em lugar nenhum. Hoje, um músico morre de fome. Ele vai tocar no boteco, no barzinho, para ganhar um trocado no fim de semana. É assim que ele funciona. Né? Então, nós temos aí uma série de atividades que são atividades plausíveis, possíveis de serem desenvolvidas e que nós estamos aguardando de braços cruzados o que vai acontecer. Não vai acontecer nada se nós não começarmos a trabalhar intensivamente, né, para isso. Né? Agora, mais alguma questão?
Bom, fazendo um paralelo em relação ao que você tocou no assunto, em relação à monarquia, aristocracia e democracia, nós vivemos em Angra um período extremamente rico da democracia no país, que foi entre 1989 e 2000. Durante esses 12 anos, as associações de moradores participavam dos debates, das discussões ativamente a respeito do orçamento do município. A partir do ano 2001, isso foi absolutamente esquecido, renegado ao segundo plano, e a população passou a ficar absolutamente fora das decisões do governo municipal. Nós entramos numa nova fase da tal aristocracia que você falou, uma aristocracia moderna, né, que a gente pode chamar. Você não acha que nós teríamos que o município, os próprios moradores, as associações, não deviam retomar esse caminho e forçar o poder público municipal a efetivamente passar o orçamento, passar a discutir o orçamento público com a população, mais ou menos o que acontecia, segundo Tocqueville, nas comunas, quando os Estados Unidos foram fundados, né, lá em Massachusetts, e no norte dos Estados Unidos, onde as pessoas discutiam os seus impostos, as suas leis, que eram discutidos publicamente. Depois derivaram as comunas, os condados e os estados. Você não acha que a saída hoje, efetivamente, não seria a gente retomar o caminho que nós retomamos entre 89 e 2000, onde efetivamente essa discussão acontecia por reuniões durante todo o ano pelas associações de moradores, que era promovida pelo governo municipal da época. Depois disso, a partir do ano 2001, simplesmente a discussão política na cidade se esvaziou, os jornais passaram a silenciar, a não discutir política na cidade e só efetivamente falar de violência. Os jornais falaram tanto de violência, Milton, que durante os 19 anos, milhões de reais foram depositados nesses jornais para simplesmente falar da violência. E tanto falaram que a violência chegou à população de Angra. Nós estamos fora de Angra há muitos anos, apesar de nós sermos angrenses. A população de Angra engoliu esses jornais, tratando de violência, e simplesmente deixou de discutir a política de uma maneira mais democrática. Então, a gente vive uma aristocracia hoje, um momento aristocrata da cidade de Angra, por conta de que o poder público, a partir dessa mudança em 2001, passou a encarar a discussão pública do orçamento, das leis, como uma banalidade, uma coisa que o povo não deveria tomar ciência disso, e simplesmente aceitar silenciosamente ao que o aristocrata principal deveria tomar a decisão com seus membros da aristocracia. Exatamente. Não só nós devemos incentivar a participação dessas associações, não só para o orçamento participativo, esse é o meu desafio, né, para todas as outras questões da cidade, né. E mais, não só isso, nós precisaríamos ter fóruns de decisão pública. Aí voltamos à questão, mas o povo não está preparado para decidir, o povo não está preparado para tomar uma decisão, mas os políticos estão. Essa é a questão, essa é a questão. Então, se nós colocarmos novamente aqui, não, quem vai decidir são eles, nós não temos nada a ver com isso. Pelo contrário, nós temos a ver com isso, e, portanto, devemos expandir. Houve esse retraimento total das associações no Brasil inteiro. Não tem mais a força que tinham, né? E por vários motivos. Um deles, talvez, a expectativa de que as coisas fossem solucionadas por alguém providencial, né? Porque você tem a expectativa, digamos, se aparece um super-homem, resolve o nosso problema, todo mundo fica satisfeito, né? Como nós não estamos no país das maravilhas, né? Isso nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Então, você tem essa... A gente tem essa expectativa de vai aparecer um dia um cara que vai resolver todos os nossos problemas. Não vai resolver. Não existe esse homem providencial. Todos os homens têm seus defeitos, todos os homens são como nós mesmos somos, né? Então, são normais, né? Não são excepcionais, né? Como um super-homem, né? Então, essa ideia que você apresentou de reativar as associações é o caminho, né? É o caminho, exatamente. E não só para discutir. Quando eu lembro do orçamento participativo, eu achava que ainda era pouco, porque você tem apenas um algo consultivo e não deliberativo. Eu queria que fosse deliberativo, né? Porque aí você decide, né? E, por exemplo, nós vamos discutir o bem público. Quais são as prioridades para Angra dos Reis?
quem vai decidir sobre a prioridade para Angra dos Reis? Tinha que ser a comunidade angrense. Quem sabe dos problemas é quem vive no dia a dia, quem está aí, quem pega ônibus, quem está nas escolas, né? Quem frequenta a cidade no dia a dia, sabe muito mais dos problemas do que muitos políticos que não têm essa vivência. E é normal que seja assim. Então, o cidadão é a figura mais importante da cidade. O nome já está dizendo, cidadão e cidade. E, em termos gregos, o polites, né, e a polis. Né? Essas duas figuras são figuras essenciais, o cidadão e a cidade. Os políticos vêm como órgãos que são eleitos para desenvolver funções e seriam muito mais funcionários do povo do que aqueles que mandam no povo. Tá certo? Funcionários do povo. Então, numa democracia, quem é a autoridade suprema? Quem é? O povo é a autoridade suprema. E por que o povo não decide sobre nada? Então, porque a autoridade suprema não decide sobre coisa alguma. Não é paradoxal? Então nós estamos dormindo no ponto. Estamos dormindo no ponto. A autoridade suprema é o povo. Então, o povo que decide. Se o povo tomar decisões erradas, volta atrás. Não tem problema nenhum. Corrija a sua decisão. E veja, só assim haverá uma educação pública para valer. Educação política é assim que se faz. Você acerta, erra, e assim vai aprendendo com os erros também. Mas a Inglaterra não está às voltas com a saída da comunidade europeia, não está num beco sem saída, então, mas porque tomaram a decisão, mas foi, não foi. Então, temos que caminhar nesse sentido, e aí você vai dizer, ninguém poderá culpar nenhum político britânico pela saída da Inglaterra da comunidade europeia. Ninguém poderá culpar um político sobre isso, ou um partido. Não vão culpar partidos. Depois, outro elemento interessante para a gente refletir, nós estamos acostumados a colocar a culpa em partidos. Por quê? Colocar a culpa em partidos. Essa é também uma forma de a gente se eximir da responsabilidade. Quais são os culpados, né? Outros vão dizer, aqueles que elegeram o presidente. Não são aqueles que elegeram o presidente, não tem questão de culpabilidade aí. É o nosso próprio sistema político que cria aberrações. É o nosso próprio sistema político que cria aberrações. Então, alguma coisa está errada. Então, o convite que eu faço a vocês, né, é de se perguntar que regime é o nosso, como é que a gente funciona, né, como é que nós podemos melhorar as nossas decisões sobre questões fundamentais. E eu volto à questão da violência em Angra. Como é que nós podemos encontrar uma saída para a violência em Angra dos Reis? Não é nenhum homem providencial que vai fazer isso, não é o prefeito, não é a Câmara, não é um policial, né, exemplar, não é essa figura. É a comunidade angrense que tem que decidir. Esse é o desafio. Então, nós estamos com tudo nas mãos, né? Nós temos tudo nas mãos. Só que o sistema político tira das nossas mãos e joga nas mãos dos nossos representantes. Esse sistema tira. Mas a própria Constituição diz que nós estamos lá e podemos decidir também. E por que não fazemos? Porque nós dependemos dos políticos profissionais, né? Que é outro equívoco também. Mas é por isso que eu vejo o seguinte, nós temos que revalorizar a política no sentido daquela atividade que tem por objetivo o cuidado com o bem comum. Nós temos que valorizar essa política. E daí vem o seguinte, por que os políticos confundem a atividade pública com a particular? Porque não tem essa noção. Quando o vereador chega aqui a um cargo público, ele é eleito vereador, foi eleito pela bancada A, B, C ou D, não importa. Quando ele senta aqui nessa cadeira, ele é um vereador dos angrenses. Ele é vereador dos angrenses, não é um vereador dessa ou daquela bancada.
Outro equívoco. Bancada da bala, bancada evangélica, bancada não sei mais das quantas. Bom, isso aí é exatamente um equívoco, é o uso particular de uma função pública, que é a função de representante. É o uso particular. Eu não vou atender como vereador só aquele grupinho que me elegeu. Não posso fazer isso. Eu vou ter que cumprir a minha função de vereador, sendo um vereador da cidade de Angra dos Reis para todos os angrenses. Seja de que partido for, sentou aqui, ele é um vereador da cidade angrense. Ele não vai atender só a comunidade do Camburi ou da Serra d'Água, porque ele foi eleito por esses bairros. Não, ele tem que ser o vereador da cidade. Mas a pergunta, você ia fazer uma pergunta. Primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Israel, sou teólogo e formado em letras, com 2 pós-graduações, e eu queria fazer primeiro uma pergunta e depois uma colocação. A primeira pergunta é: o senhor acha que o problema no Brasil, em relação à questão da ignorância e tal, em relação à questão de emprego, é somente de oferta, ou seja, há pouca oferta, ou é também de demanda, uma vez que é uma questão também cultural, né? E aí eu acabo fazendo uma colocação, não tem jeito, que há uma questão também cultural, religiosa, da nossa matriz religiosa, que deu muita ênfase e no passado privou a população de ter contato com a leitura, com conhecimento e tal. Só acho que é só uma questão de oferta, ou quem demanda o serviço público no Brasil é um povo culturalmente baixo, que não se estuda, que não busca fazer curso, enfim, essa é uma pergunta. E a outra, na verdade, é uma colocação que foi tema da minha pesquisa, da minha pós-graduação, que o título foi a interferência do poder legislativo no processo educacional brasileiro. Por quê? De acordo com a pesquisa que eu fiz, você tem uma cidade onde você tem um vereador que ele gosta de falar sobre questão de abuso sexual. Aí ele faz uma lei para discutir na escola abuso sexual. Aí na outra cidade você tem um vereador que fala sobre questão de combate às drogas. Aí você faz uma lei para discutir na escola combate às drogas. Só que, e aí eu falo conhecimento de causa, que a minha formação é essa, tem professores aqui, o pastor Tiago, várias pessoas aqui que são formadas, só que esses vereadores esquecem que a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece uma grade comum curricular a nível de Brasil. E aí é onde entra a questão do senhor, que essa grade não é respeitada. Por quê? Porque essa interferência, embora seja legítima, ou seja, eu sou um vereador, eu quero ajudar, eu quero que as pessoas discutam a questão das drogas na escola, mas eu tenho que entender que a escola é um espaço limitado. E aí entra uma outra questão, são muitas, mas entra uma outra, que a educação sozinha, ela não vai mudar o mundo. A educação sozinha não vai mudar. A educação aliada a políticas públicas, aliada a várias outras coisas, sim. A família, o pai e a mãe têm um papel que o professor nunca vai ter, que é dar moral, ensinar moral e ética, em princípio, aos seus filhos. Então, eu penso que nós temos que, como bem colocou aqui o professor, o senhor é conhecido do Klein, né? Deve ser da família do Klein Meira. Então, muito meu amigo, tio dele, falava muito do senhor, por isso que eu fiz questão de vir aqui hoje também. Então, a educação sozinha não vai mudar o mundo. Aliada a outras coisas, sim. E a minha vontade é que um dia seja feita uma lei, não sei se é possível isso, em que o poder legislativo, isso eu incluo todos, deputados, vereadores, não interfiram na educação. Problema educacional é problema de professor e da família, não diz respeito ao legislativo, porque cada vez que o legislativo tenta influenciar, ele só atrapalha. Primeiro porque o espaço é curto. Você tem que ensinar português, tem que ensinar matemática, biologia, isso é o que a LDB preconiza. Aí você vai falar sobre drogas, sobre isso, sobre aquilo, mas a LDB não permite. Então, tem que se respeitar a LDB, tem que se respeitar o que foi colocado, porque isso foi amplamente discutido, o professor sabe disso, porque se não for assim, eu acho que vai ser difícil mudar. Agora, a educação sozinha não muda. Eu tenho, e aqui eu finalizo, que eu também gosto muito de falar, eu sou fã número 1 de Paulo Freire. Paulo Freire, para mim, foi um dos maiores educadores, e é o maior educador que o Brasil já teve. Não sei se o professor concorda comigo. Paulo Freire tem uma frase que é muito interessante, que ele fala assim, olha, primeiro, aliás, antes de me mover como educador, eu me movo como gente. O que Paulo Freire estava querendo dizer, na minha interpretação?
Paulo Freire estava querendo dizer o seguinte, olha, antes de eu entender que a escola pode mudar o mundo, eu tenho que entender que eu, como cidadão, não como professor, como educador, como cidadão, posso mudar o mundo. Então, se eu não me mover como cidadão, ter amor às pessoas, amor ao próximo, sabe, ser um sujeito ético, eu não vou, como educador, conseguir mudar nada. Essa é a minha colocação. Quem mais quer fazer? Bom, eu vou responder a questão da seguinte maneira. Eu acho que a expressão educar é muito ampla. Educar, ela é uma função que não cabe só aos pais, mas a educação para a cidade, é uma educação laica. A educação para a cidade é uma educação laica. Laica quer dizer o seguinte, ela não está presa a nenhum tipo de religião. Por que laica? Porque na escola frequentam judeus, cristãos, né, muçulmanos, né, espíritas, etc., né, umbandistas, e todas as religiões frequentam a escola. Então, se a escola fosse de caráter religioso, é claro que excluiria todas as outras religiões. A escola, sendo laica, ela engloba toda, e por isso que o Estado tem uma função educacional, que é uma função para educar para o espírito público, educar para todos aqueles elementos que eu apresentei hoje na exposição, educar para a vida na cidade, para a vida em conjunto na sociedade. Então, e as questões religiosas, né, porque é claro que aí entramos numa seara particular, tudo aquilo que diz respeito à particularidade das pessoas, cabe, então, à educação particular. Aquilo que é de domínio público cabe ao Estado, porque aí você tem, no domínio público, pessoas com todas as suas diferenças. E nós temos que respeitar todas essas diferenças, respeitar todas as religiões, né? Ser tolerantes. A educação para a tolerância é uma coisa fundamental. Educar para a tolerância e para o reconhecimento das pessoas diferentes em raça, cor, gênero, etc. Então, essas diferenças são importantes. Então, você educar tem esse caráter muito amplo. As questões particulares, não. Cada família educa o seu filho dentro da sua própria religião. Se você é católico, você educa o seu filho como católico, se é protestante, assim vai. Né? Então, isto faz parte da educação doméstica particular. Agora, quando se trata da educação pública, é outra coisa. Por isso que lembro naquela época que discutia se ia ter educação religiosa na escola. Qual seria o perfil de uma aula de religião numa escola? Não é mistureba, não. Você teria que ter um professor muito competente, um professor extremamente competente para conhecer budismo, islamismo, catolicismo, protestantismo, espiritismo. Esse professor teria que ser ateísmo, teria que ter um professor muito bem formado, né, para dar, é raríssimo. Porque, caso contrário, se o professor é católico, ele vai puxar, se é protestante, vai puxar, se ele for espírita, vai puxar para o seu lado. É natural, porque é a religião que ele conhece. Então, uma religião na escola, a aula de religião tem que ser uma aula muito bem feita, porque ali você tem crianças de todas as religiões sentadas na cadeira. Como é que você vai explicar? Você vai explicar, você tem a história das religiões, né, para estudar, então tem que ter uma formação excepcional esse professor de religião nas escolas, senão vai ser uma bobagem qualquer. Então, senão não vai acontecer nada. Aproveitar e fazer mais uma pergunta, né, mais ou menos nessa linha que o senhor está falando, né, que se fala muito da religião nas escolas, mas não se fala da política na escola. Né? Quando se fala da política na escola, se fala do escola sem partido, ou se fala que professor A ou professor B tem determinado viés ideológico e tal. Aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente tem a demonização do professor, a gente tem a demonização da política, mas de que forma quebrar isso dentro das escolas de uma forma politicamente ecumênica, digamos, né, para que as
pessoas tenham uma visão mais ampla e sem que se permita que determinado viés, até para permitir as pessoas a terem o seu direito de escolha ou desenvolver seus próprios pensamentos dentro da questão pública. Aí eu acho que entra uma questão muito séria, só com conhecimento. Você tem que saber do que está falando, né? Você vai, por exemplo, a repulsa da... Por que não discutir política na escola e até mesmo fazer certos processos eleitorais na escola com as crianças? Você pode brincar, não é brincar de política, fazer coisa séria. Você vai eleger um representante de classe, você vai discutir um tema importante com os alunos, que são um problema da classe ou um problema da escola. E assim você começa a mobilizar a criança para o público, para uma coisa que a escola é o lugar em que a criança tem conhecimento de que existe um espaço público. É um lugar de socialização excelente. A criança encontra seus amigos, né, faz novos amigos, etc. Então, este espaço, este é o momento de você educar o cidadão. Quer dizer, e qual é o primeiro elemento que ele encontra o comum? A sua escola. A sua escola é o seu bem público, por excelência. Tem que cuidar bem das carteiras, cuidar bem da escola, tratar bem dos professores, tratar bem dos funcionários da escola. Uma série de questões que têm que ser desenvolvidas pelos profissionais da educação. Não precisa ter uma aula de cidadania, não, no currículo escolar. Todos os professores tinham que fazer isso. Todos, né? Todos os professores, professor de matemática, de geografia, de química, de física, né? Todos eles tinham que fazer a mesma coisa. Né? Então, você respeitar, não jogar papel no chão, né? Não jogar sofá no rio, né? Geladeira nos rios, pneus. Né? Tudo isso tinha que ser uma questão posta na escola. Na família não existe isso. A educação para a cidadania não está na família, está na escola. Então, se nós tivéssemos uma educação desde origem, você ensinando as coisas básicas, regras de trânsito, respeitar o pedestre, né? Então, uma série de coisas elementares que as crianças não aprendem na escola, deveriam aprender, e todos os professores tinham que fazer o mesmo trabalho, né? Não é uma matéria que vai, agora é chata, agora é hora de educação moral, sei lá, seja o que for o nome que tem, né? Na minha época tinha uma disciplina que se chamava Moral e Cívica. Todos nós éramos obrigados a fazer e a gente fazia de conta que fazia e não fazia. Fazia de conta, porque o próprio professor achava que era uma bobagem e a gente tinha que fazer. Até na universidade a gente tinha que fazer educação moral. Não servia, não é aí que está, não é uma matéria que vai te dar educação política, educação para a cidade. Então, as crianças têm que desenvolver a educação política fazendo debates com as crianças sobre questões importantes. E a educação é exatamente esse ponto, extremamente interessante. A questão da tolerância, das diferenças. Esses são elementos que deveriam ser de todos os professores também. Não é de um só. Quer dizer, você educar as crianças para a tolerância, para o reconhecimento das diferenças, para a cooperação entre os pares, né, a sua escola, para a construção da escola como bem público. Por exemplo, vamos decidir pintar a escola. Aí você convoca todos os pais, todos os amigos da comunidade, da escola, para fazer um trabalho que é um trabalho pintar a escola, tornar a escola mais bonita. Então, assim vai. Então, você tem uma série de atividades interessantes que envolve a criança no bem público que ela tem percepção, que é a escola, que é dela. A escola não é terra de ninguém. Você, a cadeira é do Estado, eu posso quebrar. O quadro, eu posso... Aí você entra numa escola, às vezes você está numa escola que é irreconhecível como escola, né? Tanto que foi depredada. Então, isso, evidentemente, que a gente pode evitar. Né? Mas isso... Claro que tem tempo. Vou dizer por quê.
eu acho o seguinte, uma aberração ter tantas disciplinas na escola. Você tem, às vezes, escola que tem 10, 12, 15, 16. Que adianta você ter 16 matérias e não saber nada? E ter só um sobrevoo. Se tivesse bem em português e matemática, seria excelente. E aí, se você tivesse uma escola que prepara o aluno, não para saber um monte... Porque hoje, por exemplo, a questão de conteúdo não é mais o tema fundamental da escola. Por quê? Você tem que ensinar o aluno a ter habilidades para usar todos esses conteúdos que hoje estão disponíveis na internet. Então, você tem que desenvolver uma habilidade. Se você souber bem português e matemática, já está com mais de que meio caminho andado. Em matéria de conhecimento, de habilidade, que você vai depois precisar para outras áreas que você vai ter que se deparar. Então, eu acho que tem matéria demais. Matéria demais e desnecessária. E depois tem outra questão também. As escolas, as universidades particulares também ficaram escolarizadas. Você tem um monte de disciplina para quê? Você precisa formar habilidades dentro dessas universidades particulares. Contabilidade, engenharia, direito. Então, o currículo tem que ser um currículo focado numa habilidade, né? E não uma imensidade de coisas que não servem para nada. Não, você tem que estudar coisas que são... Aí você tem que ter habilidade para, por conta própria, procurar um conhecimento. Isso você vai ter hoje. Na minha geração, o professor dava conteúdo que a gente não tinha. Aí nós tínhamos dicionário, enciclopédia. Hoje, o estudante tem um mundo na internet. Tudo. Não. Certo. Nos anos 80, era tempo integral. Eu chegava no colégio 7h30, 8 horas, todos se formavam para o hino nacional, tinha um achamento do padrão nacional, tá? Cantava-se o nacional e o hino da bandeira. E tínhamos o caderno atrás, tinha o hino nacional e o hino da bandeira atrás do caderno. Hoje, eu peço educação dos jovens, quando vão cantar o nacional, o jogador não sabe cantar o nacional. Não, mas... exatamente. Eu acho que mais uma coisa também mudaria, que ajudaria, seria voltar ao tempo integral nas escolas. Deveria voltar, eu sou a favor do... Mas nunca houve em todas as escolas. Em algumas havia, algumas só, né? Mas... eram... então... o Brizolão era tempo integral, mas depois foi destruído logo em seguida. Então, vamos abrir para uma última pergunta e a gente vai encerrar. Pode? Exato. Então, veja uma questão interessante. A questão educacional, ela teria que ser abraçada pelos profissionais da educação. Todas essas questões têm que ser discutidas. Não dá para jogar nas mãos de um técnico da educação discutir o problema. Os professores têm que ser convidados a fazer uma espécie de estados gerais da educação. Estados gerais da educação. Eu lembro de uma expressão do rei da França, Luís XVI, convocou os Estados Gerais, que eles estavam em uma crise econômica muito grande, e pediu sugestões. A avalanche de sugestões foi tão grande que cortaram a cabeça dele. Eu encerro por aí.